Sabe, a gente sempre ouve falar de pequenos municípios enfrentando desastres, muitas vezes sozinhos, com poucos recursos, né? E se a chave para mudar essa realidade estivesse na união de forças? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada num estudo que propõe uma solução bem interessante: a cooperação entre equipes de defesa civil. Uma ideia que pode literalmente salvar vidas. E o legal aqui é que não estamos falando de um estudo que fica só no papel, na teoria. Não. Este é um projeto de intervenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pesquisa foi a campo, olhou para um problema real que acontece de verdade na nossa sociedade e, de fato, propôs uma solução prática, algo que pode ser aplicado. Então vamos aos devidos créditos, né? Porque é um trabalho excelente. A autoria é de Marcelino José do Carmo Rocha, com orientação da professora Ana Maria Estefan. Este trabalho foi apresentado como parte da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, um curso da renomada Universidade Federal de Juiz de Fora. A conclusão foi em 2025. Olha, discutir soluções como essa é fundamental, né? É assim que a gente constrói comunidades mais seguras. E se essa ideia faz sentido, a gente pede uma ajuda para levar essa discussão mais longe. É só seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar. Assim, mais gente entra nessa conversa tão importante. Certo? E como essa pesquisa foi organizada? Vamos seguir aqui o roteiro do próprio estudo. Primeiro a gente vai entender o tamanho do desafio, depois como foi a investigação, os resultados, que olha, são bem interessantes, a solução que o trabalho propõe e, por fim, as conclusões e recomendações. Vamos lá. Bom, para começar, por que esse assunto é tão urgente? Vamos entender o contexto, o que motivou essa pesquisa, a situação na região que foi estudada? Bom, ela acendeu um verdadeiro alerta. E o cenário, gente, é realmente alarmante. Olha só esse dado que vem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres. É algo que choca. Em 2024, o Juiz de Fora foi o quinto município com mais ocorrências de desastres no Brasil inteiro. Pensa bem, isso não é só uma estatística, né? É um sinal muito claro da vulnerabilidade gigantesca de toda a região da Zona da Mata Mineira. E aí a pesquisa foi a fundo na realidade desses pequenos municípios da região. E o que ela encontrou? Uma luta diária. Uma luta contra a falta de tudo, basicamente. Faltam pessoas, falta tecnologia, falta dinheiro, falta material. E talvez o mais grave de tudo, falta capacitação contínua, treinamento constante para quem está ali, na linha de frente. É bem no meio desse cenário, um cenário tão desafiador, que nasce a grande pergunta que guia toda a pesquisa, sabe? Será que a união de forças, a cooperação mútua entre essas equipes, pode ser a chave? Será que essa é a resposta para fortalecer a defesa civil e, no fim das contas, proteger a população? Ok, mas para responder uma pergunta tão importante como essa, não dá para ser de qualquer jeito, né? A pesquisa precisou de um método, um caminho bem definido. Vamos ver agora como o estudo foi organizado para chegar em conclusões que a gente possa confiar. A metodologia foi bem pensada, dividida em 3 etapas. Primeiro, fizeram uma pré-análise, sabe? Mapearam e agruparam os municípios com características parecidas. Depois, veio a fase de campo mesmo. Foram coletados dados com questionários online, ouvindo 16 equipes de defesa civil. E, por fim, a etapa de tratamento dos resultados, que é analisar tudo isso, interpretar os dados e identificar os padrões, o que eles realmente significam. E agora, chegamos na parte que todo mundo quer saber: os resultados. O que será que a pesquisa descobriu quando foi conversar com quem vive essa realidade todos os dias? Vamos ver. Olha, preparem-se porque o primeiro resultado é um soco no estômago. A pesquisa revelou que 88% dos municípios pesquisados não têm um plano de contingência. Para quem não sabe o que é isso, é o básico do básico. É o documento que diz o que a gente faz se o pior acontecer. É o passo a passo para salvar vidas e a imensa maioria simplesmente não tem. Mas calma, no meio desse cenário que parece tão ruim, surge uma luz, uma esperança. Mesmo com toda essa dificuldade, 81% das equipes se mostraram favoráveis à cooperação intermunicipal. Ou seja, a vontade de se unir, de trabalhar junto com os vizinhos, ela existe e é forte. Ué, mas então, se a vontade de cooperar é tão grande, por que isso não acontece? O que está impedindo? A pesquisa foi buscar essa resposta e ela é bem direta. Para 69% de quem respondeu, o maior obstáculo de todos são as diferenças políticas e ideológicas. A politicagem, né? As brigas entre gestores dos municípios. Então, o diagnóstico está feito.
De um lado, a gente tem a vontade das equipes de trabalhar em conjunto, do outro, as barreiras políticas. E aí, qual é o caminho? É isso que a gente vai ver agora. Como a pesquisa propõe transformar essa vontade toda em uma solução que funcione de verdade. O trabalho basicamente desenha 2 cenários, 2 futuros possíveis. No primeiro, cada município continua agindo sozinho, por conta própria. O resultado? Respostas desorganizadas, desperdício de recursos, prevenção que não funciona. Agora, no segundo cenário, o da ação cooperativa, a história é outra. A gente está falando de ganho de escala, de mais poder de representação regional, de equipes multidisciplinares compartilhadas. No fim, o resultado é um só: mais eficiência e mais segurança para todo mundo. E tem uma frase no trabalho que, para mim, resume tudo de forma perfeita. É mais ou menos assim: um único real investido em prevenção economiza milhares de reais na resposta e na recuperação. E isso deixa muito claro, né? Cooperar para prevenir não é um gasto, é um investimento mais inteligente que uma gestão pública pode fazer. Certo. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? E, mais importante ainda, quais são as recomendações do autor para que essa pesquisa saia do papel e mude a realidade de verdade? E o autor não fica só no diagnóstico, ele aponta o caminho. As recomendações são bem práticas. Primeiro, a Defesa Civil do Estado precisa entrar em campo, organizar e apoiar as ações dos municípios. A ideia é mapear as equipes que já são favoráveis a essa cooperação e começar com grupos piloto. Depois, fazer um levantamento geral dos recursos, tanto humanos quanto materiais, que estão disponíveis. A partir daí, desenvolver planos de ação compartilhados para cada um desses grupos. E, o ponto fundamental, superar as barreiras políticas, sempre com foco no objetivo comum, que é a segurança de todo mundo. No final das contas, um trabalho como esse é um baita lembrete do papel vital da pesquisa acadêmica, né? De como ela pode criar soluções práticas para políticas públicas, de como ela pode fortalecer a resiliência das nossas comunidades. Fica claro que a ciência, a universidade, quando se dedicam a problemas reais, contribuem demais para uma gestão pública mais eficiente e, principalmente, para reduzir os riscos de desastres no nosso país. É importante lembrar que aqui a gente fez uma síntese, um apanhado dos pontos principais. Para quem se interessou e quer ver todos os detalhes, o trabalho original completo está disponível no link aqui na descrição. É uma leitura que vale muito a pena. E para a gente encerrar, um aviso importante. Este material que acabamos de ver é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico, gerada com o apoio de inteligência artificial. Por isso, ele pode conter algumas simplificações ou até imprecisões. Então, para ter a versão completa e fiel, a recomendação é sempre consultar o trabalho original.